Muito bom dia! E aí, como que você está? Estamos chegando ao fim de mais uma semana e para esta devocional eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versos 18 ao 20, que assim registra: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Note que aqui o Senhor, por meio da sua palavra, nos ensina neste texto que toda criatura, todos os homens são diante de Deus indesculpáveis pela sua maneira de ser, de agir, de falar, proceder e viver. Sobretudo aqueles que detêm a verdade pela prática da injustiça. E é claro, quando se retém a verdade, pratica-se a justiça por meio do quê? Da mentira. Por isso então que o Senhor vai dizer, a ira de Deus se revela dos céus. Então, quando esses homens, na sua maioria, conforme a gente tem visto nos dias de hoje, sobretudo por meio das nossas autoridades, pessoas essas que deveriam defender a prática da justiça, proferir e falar a verdade e aplicar corretamente a lei, agem injustamente. Essa é uma maneira pela qual o Senhor revela e manifesta a sua ira, não somente sobre esses homens, mas também sobre aqueles que são governados por eles. Mas vejam, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto a eles, porque Deus lhes manifestou, ou seja, eles não terão como contra-argumentar contra Deus. Não, mas eu não sabia quem era o Senhor. Não, eu te conheci, não te conhecia. Pelo contrário, veja o que a palavra do Senhor revela. Por quê? Os atributos invisíveis de Deus, ou seja, os seus atributos invisíveis, o seu amor, a sua paciência, a sua longanimidade, o seu poder, sua glória, a sua majestade, a sua onisciência, onipotência, onipresença, e vai por aí afora. Todos esses atributos que estão e que são de Deus, lhes são também manifestados. Ou seja, assim, o seu eterno poder, como também o quê? A sua própria divindade, ou seja, aqueles que negam e não o reconhecem como Deus, Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, serão considerados por ele o quê? Indesculpáveis. Então vejam, claramente pode-se reconhecer esses atributos desde o princípio da criação, sendo percebidos por meio das obras que Deus as criou. Por isso, esses homens são, portanto, indesculpáveis. Logo, desde a criação, desde o princípio e ao longo dos séculos, dos anos, dos milênios, até os dias de hoje e até o fim dos tempos, na iminente e na volta de Cristo Jesus, na sua revelação com poder e muita glória, quando ele então julgará todos e toda criatura, todo ser em cima dos céus, embaixo na terra, e sobre a terra, e sobre o mar, e todos hão de apresentar-se diante dele, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, daí está a indesculpabilidade, ou a indesculpabilidade de cada homem, de cada ser humano, de cada pessoa. Pense nisso. Coloque-se diante do Senhor, prostre-se diante dele e roga-lhe graça, misericórdia e perdão para a sua vida, para os seus pecados, para as suas faltas, para as suas iniquidades. E volte-se para o Senhor. Pratique, faça a justiça, fale a verdade
e seja um verdadeiro adorador do Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra, por esse precioso ensinamento que o Senhor assim nos leve a viver, a fazer e a ser um instrumento em tuas mãos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim te abençoe, te guarde, te sustente e te use para o seu louvor, honra e glória, hoje e sempre. Amém.